Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Léo Xavier da Mori e esse aqui é o Podcast D. E você já sabe, né? Recebo aqui só gente muito bacana, gente incrível para falar um pouco sobre tudo, né? Obviamente a gente fala sobre design, a gente fala sobre transformação em negócio, a gente fala sobre inovação, IA que não pode faltar, mas principalmente sobre gente, sobre pessoas, sobre talentos, como que isso tudo influencia boa parte da nossa audiência, que são as pessoas aí de design. E hoje tá bom o negócio aqui. Tô com a Bárbara Vilar. Eu vou pedir para ela se apresentar, para não me atrapalhar bastante, mas é uma conversa que eu já estava marcando de muito tempo. Que bom que você conseguiu vir. Tô super feliz com a sua presença. Muito bem-vinda. Obrigada, estou super feliz de estar aqui também, Léo. Chegou o dia, Chegou o dia, o tem que grande ser na dia. hora, né, na hora certa. A É gente isso não aí. controla muito, então é muito bom estar aqui. Bom, sou Bárbara Vilar, mãe do Pedro. A gente Ei, estava falando um Pedrão. pouco das crianças É, agora, então transformou minha vida nos sim. últimos quase 3 anos, tem 2 anos e meio. Trabalho no mercado digital já há 15 anos, né? Então, nos últimos, talvez 12, a última década liderando times de Sim. design. Passei por agência de publicidade, ainda no Coitada. foi mais nos primórdios, né, mas também entendi ali na chegada da internet banda larga, Sim. das mudanças que estavam acontecendo ali, que talvez esse mercado tivesse uma dificuldade, talvez, até de fazer a transformação. Passei pelo mercado financeiro, depois consultoria, digital, Natura, né, então fui para a indústria de bem de consumo, onde eu Uma fiquei jornada grande da uma Natura, jornada né? grande, talvez a mais longa, né. Eu fiquei 7 anos no mercado financeiro, Sim. mas aí a Natura superou isso. É Passei porque por ela tem 74 anos, vocês podem perceber, então se a gente vai somando, a gente chega ali. sim, aí trabalhei também numa Big Tech, que foi Sim. a minha última posição, e aí agora bem recente, novidade total. Voltei para a indústria, mas agora na indústria farmacêutica, para trabalhar com a saúde, então estou na Johnson& E Johnson. desde quando você se enxergou como uma pessoa de design, assim, sou uma designer, vou pensar solução de produto, de serviço, de experiência, e pô, são 1 milhão de segmentos aí completamente É. diferentes, mas quando você se enxergou, falou: "Puta, é isso, sou essa pessoa e aqui eu tenho meu lugar de potência e vou ser feliz"? Olha, eu acho que eu até estava fazendo essa reflexão esses dias com um time do Senac que eu Uhum. que eu conheci na segunda-feira. Foi muito cedo, na verdade, porque eu sempre gostei muito de desenhar, sempre gostei muito de manualidades desde de criança, e na minha família eu tô numa família de gráficos. Ah, que Meu demais avô isso. era gráfico, uma tia, um tio, uma tia que eu admiro muito, assim, irmã da minha mãe, então a gente sempre foi muito próxima. Então eu vivia o mundo editorial na minha infância e gostava muito de desenhar, Sim. então eu acabei que sabia que a comunicação seria o meu caminho, a comunicação, a criatividade. E aí, antes de eu ir para a universidade, ainda fazendo colegial na época, né, Uhum. minha mãe falava: "Olha, você tem que saber o que você vai fazer. Você tem que ir para a faculdade, e aí?", Qual vai né, ser, "Qual vai né? ser?". E eu comecei a trabalhar muito cedo, eu comecei a trabalhar com 14, então ela tinha uma preocupação muito grande que eu não fosse para a Fazer universidade. faculdade, é. E aí eu fui fazer uma série de cursos livres no Ó, Senac, que legal. de criação e redação publicitária, criatividade na Com que publicidade, idade isso? eh, 15 anos, 16 anos. Caraca. Mas era uma forma de eu testar um pouco se era isso mesmo, Sim, porque na comunicação social ou jornalismo era o que tinha, né, exato. então tinha o design industrial, mas eu Uhum. sempre fui para esse lugar mais da Mas você achava distante comunicação. isso, né? É, É, eu ia mais para esse lugar da comunicação, porque eu estava muito influenciada pelo mercado gráfico. sim. E aí então acho que desde sempre, desde essa Que legal, época. isso é gostoso também, né, isso é É, muito bom, porque é, é duro também para uma eu vou falar criança, porque, né, os meus filhos adolescentes não gostam, mas sim, eu posso sim. falar, pô, de 17 anos, 16 anos, falou: "Puta, o que que vai ser minha profissão, gente?". Então, É, óbvio que não tem aquela coisa do ofício, então acho que é legal também ter essa coisa que vem de casa também, isso é muito gostoso. é. Então, foi Tem uma tranquilo, assim, entrar numa vida que você entendia que era para ali que você ia, isso é muito bom, né. exato. E aí, quando eu comecei a trabalhar, aí não nesse primeiro emprego de 14 anos, porque eu fui office girl, Também já fui não office existe boy, eu mais também fiz. essa Também rodei pastinha aí, fazer então, banco. muito legal É, isso, né, pensar que é uma profissão que não existe mais. é. E que naquela época não tinha mulheres, né, você Não, foi não office tinha, não tinha, boy, você via não tinha. todos os seus amigos ali, as pessoas que você encontrava, então já foi uma transgressão. Eh
Mas aí eu sempre tive certeza, mas quando eu escolhi, e aí eu já estava no mercado publicitário, então antes de fazer faculdade eu já trabalhava numa agência. Entendi. E aí quando eu decidi pelo marketing. Eu não Ah, tá bom. decidi para publicidade, ou para o design industrial na época. A minha escolha foi para o marketing, porque eu queria essa conexão com business, com negócio, me parecia que me daria mais amplitude Sim. naquele movimento, e fui para o marketing Mas veja primeiro. isso, né, é curioso, porque a discussão que a gente faz barulho ultimamente, e ultimamente os últimos, sei lá, 2, 3 anos, é sobre a explosão que teve, né, no mundo de produtos digitais, digitalização, processos transformacionais, e Sim. a importância que foi dada, enfim, não é, para o pensamento de design como disciplina, como área e tudo Uhum. mais. Muita gente entrando nesse mercado, muita gente tendo as carreiras aceleradas também, algumas até de maneira artificial, Sim, mas fundamentalmente um desafio de olhar agora e qual é o papel da pessoa de design, e é a conexão com o negócio, né? A gente, sim. várias vezes no programa, a gente fala sobre isso, que o designer tem que pensar em negócio. E você estava com 17 anos já conectando com isso, quer dizer, É, isso é bem bacana, não é? já era a minha origem, né, a minha Sim, origem foi para o negócio primeiro, sim. para depois E o enten que que você acha, assim, como é que tá a sua visão? Pô, você trabalha com design há um tempão, certo? Uhum. Liderando times de design. Onde estão os caminhos aí para uma pessoa hoje, sei lá, um pleno, um que acabou de virar sênior ali, está ali há 4, 5 anos na profissão. Tem IA por um lado, tem a coisa do pensar o negócio por outro, É, teve a expansão acelerada das estruturas de design, que muitas também foram desmontadas em desmontar. 23, 24 e quatro e tudo mais. Como é que tá essa água pro pessoal dizer, tá quentinha, tá gelada, pode vir? Como é que você pensa isso? Olha, a gente passou por tantos momentos, né, em algum acho que ali na até no pré-pandemia, a Sim, gente já percebia que essa bolha ia estourar em algum momento. Acho que a pandemia, ao mesmo tempo que ajudou a bolha a inchar, ela também ajudou a estourar, que é sim, esse movimento que você fala de 22, 23, que acontecem os grandes layoffs e sim. que o mercado acho que fez uma passou a peneira para entender, quem mesmo deveria ficar e quem mesmo estava fazendo a diferença. E essa conexão com negócios é bem importante. Mas toda vez que tem uma grande disrupção, alguma grande transformação, é a hora que os holofotes voltam para a gente, né, Exato. enquanto os designers. Eu tenho falado muito sobre isso, né. A a inteligência artificial, agora, com a generativa, né, com essa tecnologia de difusão, de criação, as pessoas não sabem muito bem como é que a gente faz isso, trazer valor para o negócio, e aí volta o holofote para a gente, porque a gente sabe trabalhar num contexto incerto, Isso. complexo, colaborativo, criar soluções centradas nas pessoas e não na tecnologia, que é a grande resposta para mim no negócio, no fim das contas. Então acho que a gente volta a ter essa relevância, mas até fazendo uma conexão, né, eu também dou aula e tive a oportunidade de criar um curso de liderando os serviços para impacto, na verdade. E ele é muito para liderança de design e pensando como é que a gente fala de negócios, fala de impacto, de value realization na prática, com outras camadas camadas ambientais e sociais nesse curso, mas na prática é como é que a gente olha para a tecnologia como meio e não como fim, para Perfeito. que as pessoas, para a gente entregar diferencial para as pessoas, né, como marca, serviços, produtos, possa mostrar o valor disso, né. Então eu estou melhorando produtividade, estou melhorando eficiência, estou entregando Satisfação. diferencial, satisfação, eh, e aí acho que essa conexão é bem importante, porque eu costumo dizer, a gente volta a ser o estratégico do design industrial. Exatamente Que é isso. a base do design de serviço também. Então, quando a gente fala de como é que a gente conecta pessoas, processos, melhora processos através da tecnologia, no fim é a base do design É de isso. serviço, né. Então, para mim, quando eu olho para principalmente quem vem do craft, quem fez uma migração para UX design e foi mais para o lado da interação, para design de interface, para onde eu vou agora? É essa reconexão com o design estratégico, porque a gente sempre foi designer do invisível, né, do serviço que está por trás do produto, mas eu acho que agora com a IA generativa, não tenho dúvida que é esse o nosso lugar. Esse papel de volta, né, É, retomar esse papel, eu acho que é super importante, porque por um lado existe, um conjunto de angústias e ansiedades do profissional de design, porque veja, se a gente já sofria com pepetótipo, não é, hoje, sim, puta, no final das contas, com meia dúzia ali de prompts,
quase todo mundo acha que de verdade virou designer de Acho. produto, né? Assim, é uma Sim. maluquice. O design de serviço, inclusive, também. Mas eu acho que sempre o tripé que eu gosto de acreditar, que é o que traz valor, que é um método mais técnica, mais talento, Uhum. ele acaba dando construindo essa fortaleza para o profissional de design, porque veja, é muito importante ter o método como aliado, né? Não como, no final das contas, como escudo, mas como aliado. Sim. Um profundamente técnico é muito bom, porque no final do dia técnico para entender o negócio, para entender também o craft por um lado, mas o negócio por outro é um técnico mais abrangente e tem um componente de talento, acho que na Tem. nossa entrega aqui, que é muito importante. Porque senão Sim. também, só com método e técnicas, tudo que sai lá é igual no final do dia. É. Então acho que tem essa coisa do talento que é muito importante. E as IAs generativas, especialmente, acabam tentando, no final das contas, misturando essa história, porque vai ter, e eu já tenho visto nas conversas, e talvez você já tenha presenciado também no seu dia a dia, puta, aquele desafio, puta, o PM está chegando aqui dizendo que fez um protótipo em 2 dias. Sim. Calma, gente, né, de onde? Falou com quem? É. Né? Porque a visão de produto, a visão no produto, a visão centrada na solução, no É. negócio e tudo mais. Então, acho que tem um momento também de muita angústia assim, para as pessoas em design. Você fez um estudo sobre o uso e os impactos de IA generativa com o seu time, onde você estava na Big Tech anteriormente, e a gente acabou de conduzir um também. Queria que você dividisse um pouquinho, eu divido um pouquinho também, porque como esse programa vai ao ar depois da gente divulgar os resultados, Ah, eu boa. posso soltar uns spoilers aqui, não vão brigar comigo. Tá bom. Mas como é que foi esse estudo que você conduziu e alguns achados, assim, acho que é importante. Eu acho que o trigger foi essa sensação, que eu acho que ela fica pairando, né, uma sensação de obsolescência, do tipo: "O que que eu vou fazer agora? Uhum. Se Acabou para mim. acabou para mim, se, né, com 2, 3 prompts tem uma interface pronta, o PM tá chegando para mim com Mesmo. mesmo com um protótipo", e às vezes não é nem o protótipo, né, é um app pronto ali, O vibe com coding, não vibe é? É. coding, e eu tô sofrendo pressão de eficiência, de produtividade, e qual é esse meu lugar? Então, nessa nesse lugar de liderança que olha para um time preocupado, né, eventualmente, com preocupação de obsolescência, com preocupação de: "Será que a minha profissão acabou?". Falei: "Não, calma, Calma, tem um lugar de desenvolvimento importante sem aqui dúvida. como profissional, então a gente não vai perder o emprego para a inteligência artificial, a gente vai perder o emprego para quem usar ela bem, É isso aí. né". Então essa é a máxima, não é uma Uhum. frase minha, a gente tem ouvido bastante isso. E fui olhar mesmo para esse lugar Sim. do desenvolvimento, da fluência em IA. Então, assim, como é que a gente olha para essa tecnologia como outras que a gente também precisou aprender sobre, para usar da melhor forma. Então foi muito com essa busca de ajudar o time a se desenvolver, a usar o mais rápido possível, a Uhum. ser curioso e fazer isso colaborativamente e de uma forma que eles pudessem compartilhar esse conhecimento, porque acho que isso acelera muito o processo de desenvolvimento. Eu percebo isso na sala de aula, por que Sim. não fazer isso no ambiente corporativo? Mas para isso eu precisava de um ponto de partida, então aproveitei que tinha acabado de sair a pesquisa do Foundation Capital, Sim. que tinha acabado falei: "Nossa, o que está acontecendo no mundo do design?". Essa era a primeira referência, tinha acabado de ser publicado. Falei: "Bom, então eu vou usar mais ou menos o mesmo método e rodar isso no time de forma anônima", porque a ideia era que as pessoas não tivessem nenhuma preocupação em dizer em que nível elas Isso é achavam que ótimo. Uhum. estavam, para que elas estavam usando, que tipo de ferramenta elas estavam usando, então, assim, não limitado ao que estava homologado e Sim. disponível ali pela O governança, que pela você está segurança. usando no dia a dia O que você mesmo, está assim, usando, né? assim, o que está Livre. no É. seu na É. na sua screen, assim, né, o que você tem perguntado para o ChatGPT, Exato. era bem importante para entender. A gente já estava com alguns experimentos acontecendo mais no time de pesquisa, e deixei eles bem à vontade para que eles pudessem contar e qual era o propósito que estava por trás. Sim. Então isso também deu liberdade para eles contarem. Quando sai o resultado, eu falei: "Cara, tem ouro aqui", porque tem um lugar de pessoas que se sentem mais aptas e que Uhum. sentem ter uma fluência maior e que já está usando no seu dia a dia, que pode contar para todo mundo e Exato. ajudar o amigo. Mas tem gente que precisa dar esse primeiro passo e sair desse lugar de talvez de receio, de medo, por onde eu começo. Então, foi muito legal. E tem um lugar de experimentos
que para mim era o maior gap, que apareceu isso. Eu não Entendi. estava usando nessa etapa, né? Então, estou usando muito na etapa de ideação, na etapa de pesquisa, isso Revisar texto. fazer o copy, Ah, mas quando você falava, tá, o ouro está em a gente testar muitos experimentos ao mesmo tempo, né? Dá para sim. gente um tempo muito maior. A gente já estava capturando valor em tempo de análise de pesquisa, mas, falei, cara, Mais. para que a Dá gente para fazer construa, dá para mais. fazer mais, para que a gente construa soluções para o nosso usuário final, mais multimodais, mais personalizadas, a gente precisa viver isso no nosso dia a dia, para a gente saber que é possível, né? E aí foi isso, o time super se engajou na temática, assim, muito rapidamente, eles foram fuçar em todas as IAs generativas possíveis, principalmente as para designers, né, as dedicadas a designers. A gente também é bom a sincronização, né, as coisas vão acontecendo meio junto. Tinha acabado de ser lançada a primeira versão do Figma AI. Make, e eu falei: "Vamos testar", a gente fez um mini hackathon só para Muito bom designers, isso. para que eles pudessem pensar nos problemas que eles tinham nas squads que eles estavam e pudesse submeter um case a partir disso, usando o Figma Make. E aí eu fui super surpreendida, porque aí eu vi times que não estavam usando só o Figma Make, então pensaram em agentes fora, usando Gemini, usando outros serviços de inteligência artificial para trazer um case mais robusto. E foi muito legal, porque aí a troca era mais do que a premiação, era a troca entre Exato, eles. isso. "Nossa, eu quero saber como você fez isso, me conta". E depois de atravessar essa ponte também, o que que fica para o time, que é muito Exato, bacana, porque no final das contas você te coloca todo mundo no outro lugar ali do coloca. entendimento, porque realmente tem essa dualidade de angústia e ansiedade, não é? Sim, No nosso estudo, a gente foi percebendo, são coisas muito similares, né, assim, no final das contas. Poxa, 94% das pessoas de design declararam que usam alguma ferramenta de IA ao longo do mês. Os heavy users usam até 6 ferramentas ao longo do mês, então é super fragmentado super também, não é? fragmentado. Uhum, Ao mesmo tempo também, o grande uso está no mainstream, então tá o ChatGPT, Gemini, nessa ordem, tá gente, olha lá, ó o spoiler. ChatGPT, Gemini, Figma AI, uhum. Midjourney e Tá, Miro AI. Então também, por um lado, o grande uso também está na coisa que não é específica, tudo bem, Figma, ok, mas de uma maneira já não é o AI, né, para design, assim, é isso. uma grande plataforma para designers e tal. E então a gente começa a perceber que tem esse uso já bastante frequente. Por outro lado, também treinamento e qualificação muito baixo, É, 42% só das pessoas tiveram algum tipo de treinamento, e mesmo assim um treinamento genérico sobre as, com os sim, temas de compliance, de segurança de dados e também LGPD, mas nada específico para o uso de ferramentas para design, no final das contas. E o dado que eu acho que é mais maluco, quase 60% das pessoas usam essas ferramentas todas em contas pessoais. sim. E eu gosto do 3% que é emprestado. O 3% É emprestado é o maravilhoso. melhor. Isso é Usa a muito sua conta, Brasil, né? faz a sua conta, cara. 3% emprestado. E aí você começa a ter uma loucura, porque todo mundo está usando mesmo. Você não capacitou o time ainda. É, E estão usando das contas pessoais. Então, assim, é um caldeirão para é, dar uma caca gigantesca, não é? gigantesco. Mas, ao mesmo tempo, também as pessoas se sentem empurradas a usar. Tem que usar, gente. É. Não dá para ficar esperando o que vai acontecer. Então, tem essa coisa do design, e a gente percebeu muito, curiosamente, tem um grande U, assim, né? É o Uhum. júnior, e aí lá em cima as lideranças, tipo, diretoria, É, com uso mais intenso. E aí tem um U para pleno, sênior, coordenação. Então, sim. curiosamente, aqui no mundo do sênior, que é boa parte dos times, né, que tem um uso menos intenso, ou pelo menos esse menos autodidatismo no mundo das ferramentas, mas ao mesmo tempo, pelo menos lá no meu recorte, assim, lá na Mori, é a boa parte dos meus times, são fundamentalmente sêniores e um tanto de pleno. E aqui no final do dia tá menos indo atrás. Então, tem umas coisas meio malucas Tem. assim, mas acho que também é natural, porque é do momento da gente de construção mesmo, né, de entendimento. Sim, e eu identifiquei exatamente esse U. Olha lá. Agora você falando, eu falei: "Nossa, abriu minha É, mente, é isso mesmo". Porque tem uma liderança que fala: a gente precisa ir para esse caminho", e isso. talvez não tenha fluência, e nem tenha e o meu processo foi muito: "Tá, deixa eu destravar aqui para ajudar o time a destravar", e a gente Exato. vai junto nesse processo de desenvolvimento. Então não existe esse lugar de eu sei mais, Uhum, mas existe esse lugar da liderança de fomento e exato. de criar ambientes propensos para isso, né, o hackathon foi uma das formas, mas depois a gente
entrou junto e muito abraçando a causa junto com o time de AI e dados, porque eu falo, Excelente. futuro é Vem para cá. design e dados juntos, vamos É isso aí. nessa, para que isso fosse um processo corporativo. Sim. Quando você fala da fragmentação de ferramentas e ser individualizado na conta pessoal, isso não traz esse ambiente. Então, a gente trabalhar Exato. colaborativamente, poder orquestrar isso como time, coordenar isso como time, eu acho que tem ganhos muito maiores e menos risco, né? E você começar também a colocar método nesse lugar. Quando você fala a outra ponta, onde eu estava mais madura, que era no processo de research, era com um time mais novo, então um É. estagiário brilhando e assim, Voando, né? Isso é voando, muito legal. e você fala, da onde vem isso? Tem uma questão geracional, Sem dúvida. sem dúvida, assim, né? Ainda bem, Que bom. que bom. Eh, mas que faz com que a gente também olhe para esse lugar, tá, talvez ele é um júnior porque ele tem menos experiência, tem menos tempo de trabalho, mas a conexão é um nativo digital, já nas Super. então tem uma Uma destreza, uma naturalidade, né, assim, naturalidade surreal. é com isso que eu vou, não tem discussão, tipo, Nem sei outra coisa, não não dá para eu ter achar que, puta, a sim, minha criatividade, o meu senso crítico bastam e tá tudo resolvido, quem sabe um dia não. A gente percebe isso também, e aí nas falas específicas, nos cortes também dos júniors, né, tem muito isso, fala: "Cara, é minha amiga, é minha parceira, estamos é, juntos", você não tem receio, sabe, o receio tá mais no sênior, tá mais, curiosamente também, ali no lead/coordenação. Aí tem mais receio. sim, Porque, curiosamente, tem essa coisa de você. E agora, né? Se eu tenho lá os agentes, que a gente chama de agentes mentores, não é? Não só os agentes executores. Cara, assim, tá lá dando consistência, dando coerência para o time, e tem um agente falando passo a passo como é que eu faço uma, sei lá, uma pesquisa, quali, semi, sei lá o que, exploratória, tá ali dizendo como é que eu faço, o que, é que eu tenho que colocar de sim, qual é o meu upstream para essa história toda, qual é a amostra que eu tenho que ter para ter validade estatística. sim, Tem um agente me ensinando, então, puta, peraí, só conhecer o técnico já não vai ficar, então tem que exercer outros elementos ali. é, E eu acho que é curioso a gente começar a perceber essas nuances no mesmo tipo de profissional, no mesmo sim, product designer, mas a questão do tempo de vida e carreira e essa familiaridade vão mudando bastante coisa, acho sim, bem importante. bem, E deixa eu te falar uma coisa, você falou de maneira muito natural durante esses 20 minutos que a gente está conversando aqui, em vários momentos, sobre a liderança, o papel da sim, liderança, e foi muito natural. E eu já entrevistei muita gente, e numa boa, tem gente que fala, não, porque eu como líder, eu falo, calma, eu já vou falar sobre isso. Mas você trouxe isso de maneira muito natural, e você vem liderando times há bastante tempo, e uhum, por isso essa naturalidade na sua fala, claramente. Mas, cara, tem uma coisa que tem que ser falada, você é uma mulher liderando times, né, assim, sim, em mercados e corporações, puta, as techs tem a coisa dos tech bros, mercado financeiro, claramente um mercado sim, também dominado pelo homem branco, cis hétero, aquela coisa toda. Como é que é essa história aí tudo bem, trabalho desde cedo também, então acho que tem elementos que trazem aí. Mas tem. como é que é ser uma mulher líder em ambientes que não necessariamente são os mais abertos para mulheres líderes? Como é que funciona isso? Cara, eu venho refletindo bastante também sobre esse ponto, porque eu acho que ela vem também de um lugar meu de Sim, vida. Eu sou irmã mais velha de 3 mulheres, uau, então precisa isso teve que ser natural em mim, eu acho, né. Então, ser irmã mais velha nos anos 80 de um pai super conservador, né, a organizar o primeira, pagode ali, né, não tem tem outro jeito, você né. vai abrir caminho, É, não tem como. é, Você vai para suas irmãs vai ser mais fácil, não tem bonitinhas, é, como ser isso. tem que ser. Então acho que isso já estava em mim de alguma Sim, forma, assim, já carregava. Mas acho que tem um lugar da colaboração, de ter o time junto, é sempre sobre nós e nunca sobre mim. uhum, Talvez esteja no lugar do feminino também, que é também, mais forte isso, que sempre fez com que vamos junto, vamos em frente, vamos pelas beiradas, às vezes, hackeando um pouco sim. esse sistema. Eh, Porque o sistema está colocado, o certo? sistema tá Está dado, colocado, né, ele tá nesse é, formato, tá. então como é que a gente vai cortando um pouco? Passei por muitos desafios, obviamente, né, em alguns momentos me questionei muito e questionei o ambiente onde eu estava, que talvez, se eu fosse homem talvez fosse diferente, se eu fosse homem talvez eu já tivesse sido Uhum, promovida, uhum.
tudo isso acontece Sim. realmente, E é né? real. E é real. Mas acho que esse lugar de uma liderança afetuosa, de uma liderança que sabe tomar decisão, sabe ser dura quando precisa, mas que cria esses ambientes que são mais colaborativos, que tem um lugar das pessoas também E mais seguros colocarem também, né, no mais final das seguros contas, né. É. psicologicamente, sempre me deram muita abertura, assim, sempre me deram um lugar onde eu pude ganhar um espaço, inclusive com pares e com outras lideranças, porque o time sempre esteve muito fortalecido, e e aí acho que vem esse lugar da inspiração mesmo, em outras mulheres, em outras líderes. Conta aí, vai, duas, 3 mulheres que te inspiram, assim, não vou dizer suas heróis, heroínas do design, mas assim, não só do design, quando você olha, assim, com quem você olhou, aprendeu, Olha, vamos fazer menções honrosas aqui no nosso podcast. eu acho que tem um lugar das mulheres que, várias mulheres no design, tem Paula Macedo, que está no Nubank, que foi uma pessoa que eu conheci ainda antes, Uhum. lá na Insinto, uma mulher de pesquisa, de pesquisadora e que gosta de entender o comportamento humano, né, pelo menos quando a gente viveu, acredito que ela ainda deve estar Sim, assim, mas isso tá nesse lugar de enxergar o outro como humano, entender necessidades reais, contexto, que no fim o talento está um pouco nisso, sem o dúvida, nosso talento está sem nisso, dúvida. assim, de entender como funciona a mente humana, o comportamento humano, como a gente consegue moldar. Então, foi uma das primeiras pessoas lá no começo da minha carreira que eu falei: "Cara, olha, a Paula é incrível". A Miris também me ensinou Grande muito. Amires. A Miris é incrível, foi ela que me colocou para dar aula. Eu falei: Ela que me colocou para dar aula também lá na GV. "Cara, Amiris, ó, beijo, vou chamar a Amiris aqui. A chama, Amiris é chama, maravilhosa, chama, vou te chamar chama". aqui, Amiris. E a Miris, assim, a gente sempre fez um contraponto, porque a Miris é essa mulher forte, Dura, empoderada, durona, durona, assim, eh presente. Ah, presente, e eu admiro muito isso, muito, muito nela, assim, mas ela sempre me deu legal. muito espaço. Então, essas referências matriarcais, né, Uhum, de falar: uhum. "Nossa, que mulher incrível", foi bem importante, porque na Natura eu tive várias, não no design, mas Sim, em outras áreas. Andrea Alvarez, que foi VP de marketing durante muito tempo, trazia esse lugar do afeto na liderança, do tem feminino, espaço, né. dos Ah, problemas reais da humanidade, né, e não só do o business é importante, vamos falar de DRE, vamos falar dos é. A números, gente vai chegar lá, né. Mas como que a gente mas chega como a nesse gente chega negócio? lá e o É. que que a gente O está como é construindo, o importante, o como é como. importante, é. Então O tem, jeito. o jeito, sempre, eh admirei muito e sempre: "Cara, quando eu crescer eu quero ser assim", Isso é sabe, muito gostoso ser mesmo, tá. assim. Então, mas tem mulheres incríveis no design, né, se eu vou Não, esquecer de não vamos esquecer de todas. todo, mas já temos aqui Exato. excelentes referências, É, né, muito bacana. Você sabe que a gente piscou o olho, estalou o dedo, acabou o programa. não Não, acredito. ó, 27 minutos e meio. É inacreditável. Não, não Não, não posso acredito. fa eu falei para você, é um negócio impressionante. E aí a gente tem que tentar respeitar os 25 a 30 minutos, então a gente vai ter que ir caminhando para o finalzinho. Tá bom, E aí a gente volta, deixa eu falar uma coisa antes, pô, vamos estourar, tô nem aí. Com a vinda do Pedrão, o que que mudou? tudo. Conta mais. Cara, mudou tudo. Primeiro Pedro que Henrique. Pedro foi muito louco, porque quando a gente fez isso de maneira muito planejada, né, Sim. durante um tempo eu neguei a maternidade, falei: "Ah Uhum. não, a vida tá tão Tá tocando. gostosinho, tá, a vida tá andando", e tem uma questão muito conectada com a carreira, Sem né. dúvida nenhuma. Você tem um hiato na carreira e aí a gente estava também passando por esse momento, né, pós-pandemia, o que que vai acontecer, o mercado, muito maluco. Eu tive algumas propostas para mudar de trabalho, Sim, e aí essa reflexão foi ainda mais profunda, porque não era claro. sobre mudar de trabalho, não era sobre sair da Tá. indústria onde eu estava e ir para outra, era sobre tomar a decisão da maternidade. Então, essa desconexão também com a carreira, com a empresa onde eu trabalhava, que já fazia muito tempo, precisou acontecer para eu dar espaço para o Pedro vir. E aí, depois da volta da licença Então, é um maternidade, eu choque, não é sou uma não? outra pessoa, É. Que bacana. completamente. É, E né. a empresa também era, então eu enxerguei aquilo também como: "Tô num novo trabalho, vamos entender aqui o Exato. que que tem para mim e o que que eu posso oferecer nesse movimento", mas mudou completamente, porque eu acho que esse lugar de eu sou a Bárbara, mãe do Pedro, Uhum.
É muito gostoso, É hein? maravilhoso, É. porque isso me deu uma liberdade fundamental, assim, de desconexão mesmo com uma coisa que onde eu estava e não o que eu era, né, porque tem essa relação com o trabalho que muitas vezes se confunde, a gente acha que a gente é aquilo ou só aquilo, e aí um filho vem para mudar Que completamente. delícia, que bom. É, Agora vamos para os finalmente. Tinha que ter vamos. essa fala. Ai, O tinha que Pedrinho, ter o tem que ser, tá Pedrinho, certo. sim. Vou te pedir para dar uma dica. Tá, Diquinha do final do programa, pode ser um hobby, pode ser um restaurante, um podcast, um livro, um pensamento, ó. eu vou te dar o tempo de pensar, porque eu vou dar o meu primeiro, sempre faço isso, para poder Tá você bom, tá pensar e bom, tá bom. facilitar tal. Vou dar uma dica que tá rolando muito, a gente está gravando aqui no meio de outubro, né, que a gente está aqui, então acabou de estrear aqui no Brasil o formato da Tiny Desk, que é um programa incrível, né? Puta, nos Estados Unidos, inicialmente, tem anos esse programa, acho que há 10, 12, 15 anos. Conheci muito artista bacana lá nesse formato, né? De estar num escritório, né? Na mesa lá do escritório e tal. E começou com artistas muito independentes e até obscuros, e puta, aí foi pro mainstream, e todos os grandes artistas passaram por lá. E agora tem o Tiny Desk Brasil, o que é Sim, muito bacana. Teve o primeiro programa com o João Gomes, que nem sou, nunca era super fã, assim tal. Mas essa aqui é a mágica, acho que eu acho do é. Tiny Desk. Ser artistas que são meio improváveis. Eu, por exemplo, não gosto muito de hip hop, assim, não gosto. Gosto muito de música negra americana pra caramba. Criei, eu nasci ouvindo isso, meu pai me criou ouvindo isso e tal. Mas o hip hop não é uma coisa que eu mergulhei assim tal. E, cara, os caras, os artistas de hip hop que vão no Tiny Desk São lá, incríveis. arregaçam, assim, é um negócio impressionante. Então, acho que tem essa coisa de transformar também a perspectiva do artista. Então, Pura bolha. totalmente. Então, Tiny Desk Brasil agora, acho que é muito bacana, nosso temperinho, nosso gosto, nosso cheiro. É a dica dessa semana, desse programa que eu dou para vocês. E Excelente a tua? dica. E acho assim, como designers, fiquem atentos assim a toda a decoração, porque tem Isso, muitos muito, elementos brasileiros, do muito. filtro de barro, não É, vou dar mais dicas, é, há muitas referências brasileiras, tá bem incrível. João Gomes, para mim ele é o case assim de é. fura bolha, Ele furou ele é mesmo. incrível. Muito bom. Acho que a minha dica é meditem. Boa. É bem importante que a gente possa trazer para a nossa rotina, práticas contemplativas. O momento que a gente vive está muito Muito intenso. insano, muito intenso. A gente está muito tempo nas telas, muito tempo sendo consumido pela tecnologia. As pessoas realmente estão exaustas, né? Essa Sim. sensação ansiosa, né? Esse vício de dopamina. Quem diz Então, que não tá, tá mal informado. Porque, desculpa, exato. Ou você vocês falam que não, você tá mal ou informado, não caiu a gente. ficha. Então, Não esse é possível. momento de É, de pausa, ele é fundamental. E ele é tão fundamental, inclusive, na criação de soluções sem com dúvida. AI. Latência é um bom indicador de reflexão, de como que a gente toma decisões melhores, com mais conscientes, né? Não vai só scrollando a vida. Então, acho que essa é a Que minha grande dica. maravilha de dica. E posso falar que maravilha de papo. Que bom. Falei que ia ser incrível, tá vendo? Bárbara, super Eu obrigado. que Realmente foi agradeço. muito gostoso o papo. E Que realmente eu bom. fiquei assustado como foi rápido. Então, puta, Muito muito bom. rápido. Pô, não dá, A né? gente grava Vamos um fazer um segundo? Vamos segundo. fazer um segundo? Vamos Vamos, fazer. vamos. E é isso. Obrigadão. Obrigada, Beijo no obrigada. Obrigada Pedro. a todos. E obrigado vocês. Daqui a pouco em todas as plataformas. Curtam os vários programas. A gente está por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.